Não é porque este canal está começando que o ano não está terminando. Oi? Eu sei que não fez nenhum sentido, mas a ideia é a seguinte, ano está terminando, e aí o quê? Hora de ver o que está acontecendo no seu negócio. Esse é o melhor momento para você analisar o histórico que você tem e se preparar para o próximo ciclo que vai começar. E como é que a gente se prepara para um ciclo? Estabelecendo metas. Vamos falar de metas hoje. Eu quero que você, em 2022, tenha metas claras para o seu negócio e saiba como analisá-las e como alcançá-las. Vamos nessa. Primeiro de tudo, metas. Para que serve meta? Por que precisa de meta? Eu não quero ter metas, Mira. Não pode não ter meta. Por quê? Porque já diria Lewis Carroll, como minha irmã me ensinou, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Era essa a frase? Essa frase mesmo. Nossa, pela primeira vez eu acertei. Eu sempre falo alguma coisa parecida com isso. Mas é essa a frase. Se você não sabe quem é Lewis Carroll, é a pessoinha que escreveu Alice no País das Maravilhas. Provavelmente quem disse isso foi o gato. Nossa, eu chutei! Então, olha só, presta atenção. Já diria o gato de Alice no País das Maravilhas. Se você tá perdido, você pode estar indo pra frente, você pode estar indo pra trás, pode só estar caminhando pro lado, que não vai fazer diferença. E você nunca vai saber se seu escritório está prosperando ou não. Você nunca vai saber se você está melhorando, se você está crescendo o seu negócio. E se você não quer crescer o seu negócio, pode procurar outro canal, porque aqui a gente fala de prosperidade mesmo. E prosperidade não quer dizer exclusivamente enriquecer e ir para a Disney. Não é sobre isso, meu amor. É sobre ter um escritório saudável. É sobre ter um negócio que dá conta da sua realidade. É sobre ter um negócio responsável para aqueles com os quais você trabalha. É sobre ter um escritório preparado para uma merda, por exemplo, como a pandemia. Ninguém está preparado para a pandemia. Mas, se você tiver um escritório estruturado financeiramente, você tem mais facilidade de passar por uma crise. Pega a pandemia e bota de lado, porque ninguém estava preparado para isso. Mas, quem estava estruturado minimamente, próspero, com um escritório saudável, ou seja, com um escritório que tinha consciência do que estava acontecendo e possivelmente que tinha metas, teve mais facilidade de passar por este buraco negro que estamos atravessando. Então, tem que ter meta. Tudo isso foi para dizer que tem que ter meta, meu amor, tá? Meta nada mais é do que olhar para o futuro. É você pegar o seu negócio e olhar para o futuro. Muito bem. Do mesmo jeito que você pensa assim, No Natal, eu queria passar as férias com a minha avó. E dar um beijo na minha avó, que faz muito tempo que eu não a vejo. você também vai pensar, No ano que vem, queria poder tirar férias no meu escritório, porque faz 3 anos que eu tiro férias, só trabalho. como é que faz para se preparar, para se organizar? É sobre metas. E aí, as metas você vai estabelecer. A gente começa com o mais simples, que são as metas financeiras. Essas são as mais fáceis da gente fazer e são as mais importantes da gente ter, porque elas vão basear uma série de outras metas que você vai fazer para o seu negócio. Aí eu vou começar falando uma coisa que me irrita profundamente quando eu vou ouvir podcast de empreendedorismo, vídeo no YouTube de empreendedorismo. A galera que resolve que vai trazer um exemplo. Vamos trazer um exemplo aqui, por exemplo, McDonald's. Vamos trazer um exemplo aqui, por exemplo, a Apple. Isso não é exemplo para nós, réis mortais. Porque a Coca-Cola, Nike. mas porque você tem que prestar atenção que a Nike... E a Amazon? A Nike agora mudou o seu olhar sobre a publicidade. Amor, vai se comparar com aquilo que é possível comparar, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vai entender a gente precisa racionalizar. Não dá para ficar achando que o seu negócio pode ser comparado com a Apple, com a Amazon, com... Magazine Luiza que cresceu absurdamente na pandemia. Não, entendeu? Não tem como. Use parâmetros da sua realidade. Você pode perfeitamente almejar, alcançar uma realidade como essa. Mas isso tem que ser sua meta
para longuíssimo prazo. Ninguém construiu, a Magazine Luiza existe há 30 anos. Não foi da noite para o dia que Dona Lulu conseguiu chegar onde ela chegou, tá? Então, pelo amor de Deus, não é sobre tornar-se Magalu, é sobre tornar-se alguém ou uma empresa maior do que a que você é hoje. E depois maior um pouquinho, e depois maior um pouquinho. Para isso, a gente precisa de 3 coisas básicas. Controle. Amor, você que é descontrolada? Pois é. Precisamos de controle. E aí é o controle de tudo. Dados. Me dê um dado. Pois é, queremos um dado. Para você ter controle de dados, você precisa fazer a tarefa chata que ninguém quer fazer, que é anotar os dados. Então você precisa ter as informações de faturamento da sua empresa, você precisa ter as informações de despesa da sua empresa. Isso é o básico, meu amor. Sem isso não dá para ir para lugar nenhum. Essa é a métrica, preste atenção nessa palavrinha que ela é muito importante. Tudo que a gente mede numa empresa, e não só numa empresa, é chamado de métrica. E essas métricas são as métricas basais de qualquer meta a ser estabelecida. E Mira, o que é basal? Mínima. O basicão, básico, o mínimo, o pelo menos faça esse dever de casa, pelo amor de Deus, senão a gente não consegue sair do lugar. É sobre isso. E tá tudo bem. Brincadeira! E controle é basicamente ter um histórico. Se você começa a controlar as informações da sua empresa, você passa a ter um histórico. Quem tem histórico tem tudo. Vamos botar essa frase bem grande. Quem tem histórico tem tudo. Você não precisa de fórmulas matemáticas dificílimas para calcular preço de projeto, para calcular a meta. Se você tiver histórico, você só precisa da matemática básica para conseguir avançar. Então, comece a controlar hoje, porque daqui a um mês você tem 1 mês de controle. Daqui a 2 meses, você tem 2 meses de histórico. Daqui a 3 meses, você passa a ter, inclusive, uma média bastante razoável, porque você divide por 3 e começa a entender de fato o seu negócio. E no final de um ano, você tem uma realidade muito bem traçada do seu negócio. Ponto número 2, fundamental para a gente traçar as nossas metas, e eu já vi muito empreendedor frustrado porque não leva isso à risca. Falamos que não é para você se comparar com a Apple. Adianta você traçar a mesma meta de crescimento que a Amazon esse ano? A Amazon cresceu 80%. Eu vou colocar aqui porque é super possível. Eu dou conta. Não dá, meu amor. Não dá. A não ser que o seu 80% signifique eu tinha um projeto, agora eu tenho 2, cresci 100%. 80% não é real. Coloque metas viáveis de acordo com o seu histórico. Você se baseia na sua realidade. É óbvio que você não vai ficar dentro de uma bolha e não vai prestar atenção no mercado. Uma coisa é a gente olhar para o mercado. Outra coisa é a gente estruturar as metas de crescimento do nosso negócio baseado no mercado. Não faz isso com você só vai se frustrar. Baseie as metas de crescimento do seu negócio de acordo com o seu negócio. E aí, o que você vai fazer? Olha que coisa mais delícia, mais fácil, mais gostosinha, mais possível. Temos um histórico de 1 ano. Para o próximo ano, pegarei este histórico e multiplicarei por 0,1. Ou seja, vou crescer 10%. Não é muito mais realista pensar assim? Ah, não, 10% é pouco. Eu sou capaz de crescer 20%. 20% em relação ao que eu já fiz historicamente. Não é em relação ao Mark Zuckerberg, não é em relação a Elon Musk, entendeu? É em relação a você. Você sabe da sua capacidade e você vai conseguir entender se você é capaz de crescer, de fazer, para além daquilo que você já fez, 20% a mais. E aí fica muito mais simples de você estabelecer as suas metas. Vamos ao exemplo real que a Alicia mandou aqui eu falar, o exemplo real para você. Vamos supor que ao longo deste ano você faturou 100 mil reais. Ou seja, 100 mil dividido por 12. A gente podia ter feito 120 que ficava mais fácil. 120. 120 mil dividido por 12, 10 mil por mês, certo? Então você teve um faturamento de 120 mil reais. 10 mil reais todos os meses. Como que eu faço para crescer 10%?
eu quero faturar ao final do ano que vem 140. Não, mais 12 mil. 134. 132. Gente, eu não sei fazer essa conta. 132 mil. 120 mais 12, 132. Você tá arrasando e ninguém nem disse que quase reprovou em matemática na 7ª série. Várias vezes. Na 7ª não. Todos os anos. Significa que você vai precisar faturar no ano seguinte 132 mil. Ou seja, por mês, 11 mil. Você não estava faturando 10? Você não vai crescer 10%? Então é 1.000 a mais. Logo, 11 mil a cada mês. E mira, mas olha só, já comecei janeiro faturando 7. Calma, a gente está falando de média. Então significa que você vai estabelecer metas de pequeno prazo dentro do seu ano para que você consiga, no montante total, ter 11 mil em média todos os meses. E aí isso significa um crescimento de 10% no ano. E aí isso está baseado no seu histórico. E aí você começa a entender o que você precisa fazer a partir daquilo que você já fez anteriormente. E aí eu falei para vocês agora, metas menores ao longo do ano. Esse é o item 3, a dica 3 para vocês. Para a gente conseguir fazer isso acontecer, a gente precisa estruturar uma estratégia de crescimento. Como que você vai fazer? Você vai dividir o seu ano em pequenas partes. A gente gosta de trabalhar trimestres, então a cada 3 meses você tem um milestone, você tem uma meta importante, você tem um marco que você precisa alcançar. Com isso, você consegue, ao longo do ano, avaliar se você está chegando na sua meta ou não. Vou dar uma dica para vocês que eu adoro fazer. Olha só o que eu faço. Pega o ano, que são 12 meses, e divide por 3 meses. Você vai ter 4 grupos de 3 meses, certo? Logo, você vai ter 25% em cada trimestre. O que quer dizer que a cada 3 meses você tem que ter cumprido 25% da sua meta anual. Logo, se você queria faturar 132 mil no ano, vamos lá, o que é 25% de 132? 33 mil. Significa, lógico, porque se eu tinha falado que era 11 a cada mês, era só multiplicar por 3, dá 33. Mas a gente não julga, amor. Eu uso a calculadora, não tem problema. Sempre. Você não precisa gostar de matemática para fazer meta pro seu escritório, tá vendo? Pode usar a calculadora para fazer uma conta óbvia, como essa que eu fiz. Logo, a cada 3 meses, o ideal é que você tenha conseguido faturar 33 mil. Entendeu? Ai, Mira, não consegui no primeiro trimestre. E agora? Agora significa que você tem um desafio maior no segundo trimestre. E aí você vai estabelecer as suas estratégias para conseguir faturar isso. Ai, Mira, como que eu faço? Experimente diversificar o faturamento da sua empresa. Ofereça outros tipos de serviço, ofereça serviços mais curtinhos, uma consultoria, por exemplo, que você consegue resolver rápido e consegue trazer mais clientes para o seu escritório que vão sair mais rápido também. Porque o projeto, ele tem um valor maior dentro do nosso faturamento, mas ele tem um custo maior também, ele é mais longo. Então, às vezes, se você encontrar uma forma de vender um produto, vender um serviço mais curtinho, você consegue tentar acelerar esse ganho para a gente cumprir essas metas que são estruturadas ao longo do ano, para que no final você consiga ter batido a meta que você estabeleceu. Normalmente, quando a gente vai falar de diversificação do faturamento de um escritório, a gente acaba sempre tratando projeto, consultoria, obra, mas você pode ter outras maneiras de faturar no seu escritório através da internet. Venda serviços através da internet. Você pode vender um e-book de decoração. Você pode vender um e-book para clientes que estão iniciando obra. O que devo prestar atenção para começar a fazer minha obra? Você pode vender uma planilha de orçamento, uma planilha que o cliente vai se basear para poder fazer o orçamento dele. Você pode oferecer o orçamento para o seu cliente. Existem várias formas de fazer. A gente não precisa fazer uma coisa só. A gente pode ter uma visão mais ampla do nosso negócio. E isso vai te ajudar a aumentar o seu faturamento. Então, pense nas estratégias. Estruture uma estratégia que permita que você cresça, que você alcance a meta que você estabeleceu
com base no seu histórico e na sua realidade. 2022 está chegando e eu quero todo mundo que está inscrito nesse canal com metas estabelecidas para a gente acompanhar ao longo desse processo do ano que vem, que já vai ser um ano mais leve, há de acontecer, para a gente conseguir sair deste lugar difícil que foi a pandemia e começar a alcançar outros lugares. Vai dar certo e você vai sempre contar comigo toda semana aqui no canal. Então se inscreve, dá um joinha para mim, por favorzinho, manda este vídeo no grupinho dos seus amigos arquitetos e designers de interiores. Um beijo para todos vocês, amigos da Camila, que acabou de mandar o vídeo. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal. Tem vídeo toda semana pra gente falar de empreendedorismo, gestão e negócios na área de arquitetura e design de interiores. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Tchau! Nossa, eu não falei nada no vídeo de hoje. Fiquei caladinha. Mas eu tava aqui, tá, gente? Mas você falou. Você falou sim, você falou.